Boa tarde, eu sou o pastor Zefanias Santos Lima, ministro do Evangelho, ordenado já há vários anos, servindo a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e também atuando nessa área de educação teológica, da formação de pessoas, homens e mulheres, que se sentem vocacionadas para o ministério, seja o ministério pastoral, seja outro aspecto relacionado com o ministério. Eu leciono essa disciplina que vocês vão começar a receber aula sobre ela, Eclesiologia Denominacional. Leciono já há bastante tempo, como professor do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro, e tenho atuado em outras casas de ensino teológico, dando também eclesiologia, só que não a denominacional, porque são seminários de outra denominação. Então, espero que esse relacionamento nosso, embora dessa forma, realmente haja um aproveitamento grande da parte dos senhores, alunos que estudam neste seminário. Prazer realmente poder repassar para vocês algo que realmente diz respeito a essa disciplina que tem uma importância muito grande na formação de homens e mulheres que pretendem servir ao Senhor e especificamente o ministério da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Então, nós temos um panorama geral a respeito daquilo que nós vamos estudar no decurso desse tempo. Vocês estarão realmente lidando com essa linha já denominada eclesiologia denominacional. Então seria interessante saber o seguinte: o que é, afinal de contas, eclesiologia? Creio piamente que todos nós, principalmente aqueles que têm uma experiência de igreja, sabem definir, dizer alguma coisa a respeito do que seja eclesiologia. Mas eu queria realmente me ater a poucas palavras, uma tentativa de definir de maneira bem objetiva o que seja eclesiologia. Assim eu digo para todos que estão sendo alcançados. Eclesiologia é a doutrina, o estudo da igreja em sua constituição, ordenança e atividades. Dá para perceber realmente que essa é uma doutrina muito simples, bastante objetiva, que focaliza realmente a discussão, sem dúvida, significativos para que se entenda exatamente aquilo que se vai estudar sobre essa disciplina. Não devemos, de forma nenhuma, menosprezar ou desprezar a igreja e engrandecer o reino. Há, às vezes, uma preocupação demasiada de engrandecer o reino. E nós percebemos, à luz dos evangelhos, em relação à pessoa do Senhor Jesus, que Ele, Jesus Cristo, deu sua vida para fundar a igreja. Aí vocês poderiam perguntar, mas nós temos fundamento bíblico que realmente comprova esse fato, dessa afirmação que se está fazendo, que Jesus Cristo deu sua vida para fundar a igreja? Se vocês abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 25, vocês vão perceber exatamente o que está sobre isso que acabo de falar para vocês. Vejam bem, Efésios capítulo 5, versículo 25. Parte do versículo diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o versículo seguinte diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, essa palavra de Paulo, que veio bem posterior à presença pessoal do Senhor Jesus Cristo, corrobora com essa afirmação que estou fazendo, e que realmente Cristo deu sua vida para fundar a igreja. Paulo diz que
houve da parte dele, de Paulo, também uma espécie de auto-sacrifício, de auto-dedicação, para que realmente a igreja pudesse continuar sendo igreja, a igreja fundada por Jesus Cristo. Vocês percebem Paulo dizendo isso quando escreve sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 2 e 26. São textos que realmente dizem claramente sobre esse fato que estou colocando para vocês. Não só afirmando o fato que Jesus Cristo realmente deu a sua vida ao fundar a igreja, mas Paulo, corroborando, vai dizer também que ele se ofereceu, deu, de certo modo, a sua vida, embora não nos termos da palavra do Senhor, mas ele como homem, como servo, como ministro, ele se gastou no sentido que a igreja fosse multiplicada. Não a cristandade. Paulo não estava preocupado com a cristandade, mas preocupado com a igreja, assim como Cristo também esteve e continua naturalmente preocupado com a igreja. Creio que essa palavra introdutória dá para se entender tudo que se quer passar para vocês nesta oportunidade. Assim espero que tenha realmente procurado definir de maneira objetiva, de maneira simples, aquilo que se entende por eclesiologia. Agora, a seguir, a gente poderia pensar em algumas definições e explanações com relação à palavra igreja, que é uma palavra muitíssimo conhecida hoje em dia. A igreja, de bom que se entenda, ela é usada em diversas acepções, muitas, por sinal. Aqui eu relaciono algumas, mas poderíamos mencionar outras. Vejam bem, em primeiro lugar, igreja é um grupo particular de cristãos, um grupo organizado para fins religiosos. Esse grupo se reúne comumente no lugar de culto. Então, isso nós identificamos como igreja local. Acho que você já tem essa percepção de que igreja é realmente um grupo particular, não é qualquer grupo, mas é um grupo particular, e aqui eu acrescento, um grupo particular de cristãos, homens e mulheres, que se organiza para fins religiosos. O segundo significado, ou a segunda aqui, a título de explanação, é que o grupo geral de cristãos, ou igreja no sentido mais amplo, os crentes são os crentes de todos os lugares. E aí a gente poderia identificar como sendo a igreja universal. Não a igreja universal no sentido de estar nominando uma igreja, mas a igreja universal no sentido realmente de pensar em todas as pessoas, em todos os lugares, que formam realmente a igreja do Senhor Jesus, que é realmente um sentido diferente da igreja local, que é uma comunidade que tem um sentido realmente muito mais restrito do que a igreja nesse sentido mais amplo que nós chamamos de igreja universal. O terceiro, que talvez seja o mais conhecido, mais usual, é o edifício, o templo, onde as pessoas se reúnem. Então nós dizemos, a igreja evangélica congregacional está localizada na igreja X, a igreja presbiteriana está localizada na igreja Z, e assim por diante. Então nós identificamos o edifício ou o templo onde o povo se reúne como igreja. E aí a pessoa diz, eu pertenço à igreja evangélica que está localizada em tal lugar. Então, como se realmente a igreja fosse a localização geográfica, fosse realmente o edifício, que realmente não é, mas de qualquer forma a gente tem esse entendimento. Também a palavra igreja pode ser usada para identificar uma seita religiosa, mas as pessoas identificam como sendo também uma igreja. Uma denominação é também uma igreja. Não é o nosso caso, porque a nossa eclesiologia permite que a gente defina como igreja. Nós nunca dizemos, como congregacionalmente falando,
Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, porque realmente a nossa eclesiologia não nos permite realmente essa identidade. Então você tem Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem Igreja Metodista do Brasil e outras, mas nós não temos Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, como se realmente fosse a nossa denominação. É verdade que muitas vezes nós ouvimos pessoas que não são do nosso meio, quando se referem à União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil ou aos congregacionais brasileiros, então dizem a Igreja Congregacional. Então, na mesma dimensão, mesmo aspecto de Igreja Presbiteriana, por exemplo, de Igreja Metodista e outros. Mas isso não nos identifica e nós não podemos de maneira nenhuma. Nós somos uma Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. E se isso for dito, nós estamos cometendo um erro, especialmente nós que somos congregacionais, estaríamos cometendo um erro teológico. E a gente não pode cometer esse erro teológico, uma vez que as igrejas congregacionais elas são igrejas, comunidades locais, completas, autônomas em si mesmas, independentes uma das outras. Está entendido bem esse lado? Bem, aí nós temos também, às vezes, a igreja identificada como hierarquia dos clérigos, sem incluir o povo, ou leigos. A gente ouve muito em relação à igreja católica, quando se refere à igreja católica, a referência é basicamente a cúpula da igreja. O clero, o alto clero, a igreja católica resolveu. O povo não tem nenhuma participação. Não há realmente lado de participação popular. Então a igreja representada pelos seus líderes maiores, pelo seu clero maior. E finalmente, nós usamos a palavra igreja, colocando indistintamente todas as pessoas, e aí nós temos então a concepção da igreja visível ou militante, que é a igreja oposta de todos os crentes arrolados, e a igreja na glória, ou a igreja triunfante. Antigamente a gente dizia assim, igreja militante e igreja triunfante. Igreja militante é a igreja que está hoje presente aqui através das pessoas que a formam. São os arrolados que realmente constituem essa igreja. Aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Não importa se ele é batista, não importa se ele é congregacional, não importa se ele é presbiteriano, não importa se ele é assembleiano ou de outro grupo, de outra confissão. Ele faz parte, como crente, como salvo por Jesus, ele faz parte dessa igreja que nós chamamos de igreja militante. E também a igreja triunfante. Talvez esse termo não seja hoje tão usual como já foi no passado, mas ainda prevalece. Porque se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, você vai ver que realmente há uma referência bem pontual a respeito dessa afirmação. Que é a igreja triunfante? É a igreja formada por todos os crentes mortos que já estão na presença do céu. Então, é claro que a Bíblia não fala de igreja posterior à nossa morte. Como a Bíblia não fala de igreja posterior à vinda do Senhor Jesus. E nós encontramos no Novo Testamento, seja nos Evangelhos, muito pouco, mas basicamente nas cartas doutrinárias, sobretudo nas cartas de Paulo, que a igreja tem um ministério, tem uma atuação que veio desde a sua fundação em Cristo Jesus e os 12 apóstolos até a volta dele, como realmente um encontro pessoal da noiva, que é a igreja com o noivo que é Jesus. E a partir daí nós não temos realmente informações assim tão detalhadas e praticamente não temos informações que nos contam sobre a continuidade da igreja. Então a igreja tem um período, ela é desde a sua fundação até a volta do Senhor Jesus. Então, como vocês notaram, essa parte inicial na introdução
continuar falando sobre esse assunto. A nossa próxima aula será uma abordagem sobre o vocábulo que vem do grego para significar igreja. Então, até a próxima.